profeta Isaías, capítulo de número 1 e versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual eu vi sobre Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento, o meu povo não entende. Capítulo de número 64, para nós finalizarmos aqui a leitura. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 64. Glória a Jesus. E nós vamos ler aqui o versículo 1 a seguir, pelo menos até o 4, diz assim. Isaías, profeta Isaías, capítulo 64 e versículo 1, diz assim: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora vamos fazer a leitura, verso 6, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenhas, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Glória a Jesus. Amém? Somente até aqui, para não estendermos muito. Glória a Jesus. Podeis tomar os seus assentos, por favor. Nós abrimos aqui no livro do profeta Isaías. Isaías, que foi chamado por Deus no ano 740 antes de Cristo. E o texto que nós fizemos leitura, o último texto, há 700 antes de Cristo. E Deus, por sua vez, ele escolhe Isaías para que ele viesse profetizar no reino do sul, ou seja, em Jerusalém, para as tribos de Judá e Benjamim. Isaías, o seu nome quer dizer Iavé é salvação. Para a nossa tradução, Deus é salvação. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que nós que somos cristãos, nós devemos dar nomes aos nossos filhos que tenha algum significado bom. Porque tem pessoas que copiam nome da novela, do filme,
É claro que a Bíblia, se você for repetir nomes bíblicos a vida inteira, todo mundo vai ficar quase todos iguais. Mas sempre tem nomes com significados. Como tem nomes que têm significados ruins aí fora. Então, logo, a gente deve atentar-se a essas coisas. Amém? Porque sempre, ao nascimento de um filho, há um propósito. O meu filho, por exemplo, Micael, que tem 16 anos, nasceu de 7 meses. Começou-se a perder líquido, a mãe com 7 meses, levou-se para o hospital, e ali ela ficou internada para tomar medicamento para sustentar, e acabou que quando era para ir embora para casa, estourou a bolsa no hospital, e ali Deus fez com que os médicos abrissem ela rapidamente e tirassem a criança com vida. Então, cada filho para nós tem um significado na nossa vida. A outra que tem 9 anos, a Micaela, que canta, nem cantou aqui hoje, se ela cantar aqui no final. Foi uma dificuldade muito grande para nascer, a tarde inteira a mãe sofrendo, não queria fazer cesárea, não tinha passagem, aquela coisa toda. E mais ou menos às 18 horas, o Senhor fez com que essa criança nascesse. Então Deus sempre tem um propósito. Essa criança, por nome Micaela, eu tive uma visão há 2 anos antes da gravidez. E ela sentava como se tivesse 2 meses de idade, sendo que nem havia engravidado ainda. E eu perguntei, filha, qual que é o seu nome? Nós tínhamos uma dúvida sobre o nome, e ela virava para mim o rosto assim e dizia, o meu nome é Micaela. Você já viu criança recém-nascida sentar? Já viu falar? Não. Foi uma revelação que Deus deu acerca do nome dessa criança. Então nós devemos atentar para estas coisas. E Miqueias é por causa do profeta Miqueias, que inclusive foi contemporâneo do profeta Isaías, né? Então, cada filho na nossa vida faz parte de uma história. Eu sei que você não nasceu por acaso. Quando você nasceu, sua mãe, ela sentiu dor, ela fez propósito para você nascer. Se ela fosse católica, não soubesse orar, ou uma pessoa que nunca orou, que não sabia, ela sabia pedir do seu jeito, e Deus a ouviu do seu jeito. O aleluia, cadê? Vou ter que chamar a esposa. Então veja só, cada um de nós temos um propósito ao nosso nascimento. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de nós adentrarmos aqui mais no texto. Eu, por exemplo, antes de eu nascer, a minha mãe perdeu uma criança, há 2 anos antes de mim. E quando eu vim, veio um irmão antes de mim, depois veio eu. O nome dele é Paulo, mais velho que eu. E a gente, irmãos, eu moro aqui há 30 anos, aqui em Guarulhos. 32 anos, mais ou menos, 31 anos e alguma coisa. Mas eu fui criado no interior. E o meu pai, ele era um homem muito sério, muito correto, até demais, exigente até demais. E bastante ignorante também, bravo. Se você saísse fora da risca, era pau. Não tinha 2 conversas, falava uma vez, a segunda é surra. Só que antes de tudo isso acontecer, eu me vi uma vez com 5 anos de idade. Preste atenção, você que é mãe, você que é filho, doente. O meu corpo, ele ficou todo pipocado. Nem a minha esposa sabe disso. Hoje ela vai saber pela primeira vez. Meus poros, cada poro tinha um carocinho de pus. A minha pele ficou toda totalmente ferida, com 5 anos de idade. Aí, sendo levado para o hospital, descobriram que eu estava com reumatismo, né, que fala esse troço aí. E esse negócio nem eles descobriram. Mas eu tinha uma mãe, pastor Rio, que ela era católica. Eu fui criado na igreja católica até a minha juventude.
Ela não tinha entendimento, ela fazia promessa para o santo. Eu também já fiz, já coloquei dinheiro lá atrás. Fiz. Eu vou negar. Antes que eu descobrisse que Deus abrisse meus olhos, eu fazia promessa e pagava a promessa para o santo que eu fazia. Era o São Bom Jesus da Lapa lá que tinha, na cruz lá, que era o foto. E aquela minha mãe que não tinha entendimento, como muitos não têm, sem saber orar. Porque nós, irmãos, a Bíblia diz que nem nós sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede com um gemido inexprimível. Mas a minha mãe, uma mulher que nem orar sabia, só sabia orar o Pai Nosso e mais algumas coisas. Ela pediu para Deus e Deus me curou dessa enfermidade. É assim que Deus faz. Às vezes você não sabe nem como falar, como expressar. Hoje eu tenho conhecimento, eu tenho desenvoltura, eu posso dizer que eu sou um pouco eloquente é aquele que expressa bem, não é quem grita. Eu estudo a palavra, eu posso dar aula para você, eu tenho uma bagagem, eu tenho só de pastorado mais ou menos 15 anos, tem ministério aberto, registrado. Agora vamos recomeçar lá no Jardim Jaci, já contratamos o salão. Até comentei com o pastor Rildo ontem que vai ficar mais difícil a gente estar nos domingos aqui, mas a gente muda o horário, a gente vem, porque eu conheço esse homem, eu tenho um grande amor por ele, eu sei que ele é um homem de Deus. Quando eu precisei, perdi o meu carro ano passado, e quando eu perdi meu carro, eu falei, pastor, assim, ele pegou e falou, manda seu Pix, me mandou uma ajuda, porque o homem de Deus é assim, não é só de falar, você vive de ações. Outra vez que eu precisei, ele me ajudou, depois eu devolvi. Eu estou falando para você, aleluia, de alguém que tem amor. Não é porque eu não sou daqui, não congrego aqui, não estava aqui, vim aqui de vez em quando, mas ele não olhou e falou, não, você não é membro, então não vou te ajudar. Ou seja, a pessoa que tem amor no coração não precisa ser membro ou familiar para que você possa ajudar. Aleluia. E eu posso testificar isso aqui do pastor Rio, da missionária Rose, pastora Rose, que quando chegou aqui, meu filho estava precisando. No ano passado, quando eu estava usando meu cadetinho velho, eu chegava aqui, estava sem trabalho, devagar, e pegava, me dava combustível. Hoje eu não peço mais, não pego mais, graças a Deus, ando de carro melhor, tenho combustível à vontade. Deus preparou para mais no aplicativo, faço dinheiro todo dia, é pouco, mas eu faço todo dia. Se eu ligar daqui a pouco eu faço dinheiro, e assim Deus vai trabalhando na nossa vida. Uma hora você passa pelo vale, mas Deus está sempre com você, olhando para o que você está passando. E eu quero dizer para você, se você estiver passando pelo vale, tenha certeza de que Deus está te vendo nesse vale. Ainda que você não saiba como orar, como pedir, não sabe como fazer, eu quero dizer para você que o teu mestre, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar, e você vai ser uma bênção, você vai testemunhar, testificar. Teve dia que eu botei moeda para comprar pão, mas hoje eu passo na padaria, compro um pedaço de pizza de 9, 8 reais, tomo um café de 7, 5, quando seja o almoço. Por quê? Porque Deus, ele faz na vida do homem, porque ele é Deus, ele tem poder para fazer na sua vida. Aleluia. E voltando aqui, irmãos, Deus ouviu uma mulher que não sabia nem orar. Deus, ele te ouve quando você clama. Aleluia. Verdade, Jesus. Deus, ele ouve. Criança. E chegando aos 10 anos de idade, estava indo para a escola uma certa vez, interior, e tinha um homem que tinha uma família bem relevante, e tinha bastante animais, tinha cavalos bons. E um jovem quis me dar carona para ir para a escola. E eu nunca tinha montado num cavalo. E eu subi na garupa daquele cavalo. E ele colocou o cavalo para correr, o cavalo desinvestou. E a primeira coisa que eu fiz foi soltar e cair de testa daquele cavalo em cima de um toco de uma árvore cortada. Aquelas lanças, pegou aqui na minha testa, aqui em cima. Eu até peço a minha esposa deixar um pouquinho do cabelo a mais para não aparecer aqui. Peguei, foi 7 ou 9 pontos, eu não me lembro bem, aqui, ó, na testa. Poderia ter entrado nos olhos, cegado, matado, acabou a criança. Mas quando Deus tem plano na vida de alguém, Deus dá livramento, Ele guarda. Ainda que você passe pelo vale, como diz o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ei, deixa eu te dizer essa noite, aleluia,
aleluia. Se eu e você estamos aqui é porque Deus nos livrou de muitas coisas nessa terra. Quem sabe você poderia estar cego hoje, poderia estar sem uma perna, sem um braço, sem uma coluna, alguma coisa teria acontecido, mas Deus vai livrando. Enquanto você e eu nem percebemos, Deus vai livrando a mim e a você das coisas que o diabo lança contra a nossa vida. E ali eu fui levado para ser internado e tomei vários pontos aqui, colocaram gelo. E Deus me levantou novamente. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que quando o inimigo, irmãos, ele tenta contra a nossa vida, ele não para por aí. Ele continua tentando. E assim ele vai fazendo. E chegando aos 11 anos de idade, eu não me envergonho de falar isso aqui, porque criança não tem entendimento de muita coisa. Teve uma vez que eu tinha um primo, e esse primo deixou um dinheiro lá, achou uma nota de 50 cruzeiros, um negócio antigo, eu não sei como que era o nome daquilo lá. Aí eu peguei aquele dinheiro e levei para minha casa, para o meu quarto. Eu não me lembro bem onde que foi, eu sei que a conversa foi essa, que eu tinha pegado o dinheiro. Aí sabe o que aquele meu pai que era bravo fez? Hoje ele já não está mais na terra, faleceu há 3 anos atrás, com 87 anos. Mas, e outra, deixa eu te falar que ele falou uma vez para mim que nasceu e ia morrer católico. Escute isso aqui, eu não estou aqui falando mal de católico, eu já fui, nenhum problema, defendi a imagem com unhas e dentes. Se você falasse mal, eu brigava, qualquer um falasse mal da imagem. Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele não tinha entendimento, ele queria matar os cristãos. Ele só queria que guardasse a lei, ele queria matar todo mundo, porque ele não tinha entendimento, ele tinha zelo. Aleluia. E ele disse: eu nasci e vou morrer católico. Mais uma vez, há mais ou menos 10 anos atrás, depois que a minha mãe já havia se convertido há mais de 10 anos, indo para a igreja toda semana, quase todos os dias, uma mulher exemplar. Aí eu tive uma visão, ele orando num monte de joelho. Passou 6 meses, eu recebi a notícia, ele se converteu, agora está na igreja junto com a minha mãe, glorificando e servindo a Deus e está batizado. Ei, deixa eu te dizer, por mais que o teu pai, teu avó, seja lá quem for, seja ignorante, ou acha que ele vai permanecer como ele nasceu, como ele é, eu quero dizer para você, não há coração de pedra que Deus não trabalha, não há coração que Deus não possa ouvir. Você viu o versículo que nós fizemos aqui, leitura, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se viu, nem que o ouvido se percebeu, não se viu com os olhos, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Se você espera em Deus, o Senhor Deus, Ele trabalha com você. E ele se converteu. Mas antes de tudo isso, antes de ele se converter, passado mais um ano, com 12 anos de idade, ele trabalhava na construção, trabalhou bastante aqui em São Paulo, conseguiu a vida, comprou bastante coisa, voltou. Aí ele construiu um banheiro lá, e tinha um cano de mais ou menos 1,5 polegadas. Essa altura mais ou menos, subiu eu e meu irmão, e nós soltávamos aquelas pedrinhas assim, ó, batia lá no fundo do cano, lá embaixo. Aí ele chegou e viu nós lá em cima, irmãos. Para quê? A gente desceu e ele já veio atrás com um pedaço de pau e toma aqui na minha cabeça, pá, eu caí. Ele falou: levanta para cair de novo. Ah, mas espera aí, calma aí, deixa eu falar antes para você. Quando eu peguei esse dinheiro, que eu fiquei sabendo que foi isso, sabe o que ele fez? Irmão, você é pai, você é mãe, cuidado. Não bata o teu filho na hora da raiva, deixa para depois. Deixa para corrigir depois, conversa depois, vigia na terra. Sua mão é pesada, você bateu o filho 3, 4, 5, 6 anos, você machuca. Porque na raiva, você machuca. E sabe o que ele fez? Jogou uma corda em cima da madeira, colocou no meu pescoço e me levantou. 12 anos de idade. Não, 11 anos. 12 anos foi a paulada. Quando eu estava para morrer pendurado, a minha mãe foi e fez ele me soltar. A mesma que orou para Deus me curar. Aleluia.
E aí ele me soltou. Quando ele me desceu a corda, eu fiquei desmaiado no chão. Irmãos, o inimigo não desiste de nós. Mas deixa eu te dizer, quem guarda você é Deus. Pode ter certeza disso. É vergonhoso isso? É vergonhoso, irmãos. Mas já está gravando ali, tá no Facebook, tá pro canal do YouTube. Você que gosta de ver as coisas em casa, PR Manuel Bispo Oficial é nosso canal. Você que está aí assistindo agora, né? Se inscreva. Está no Facebook aqui da Divina Aliança. Você que está assistindo aí, se inscreve, compartilhe. Porque Deus é bom e o diabo não presta. Então, eu me levantei dali. E mais uma vez, Deus me colocou de pé. Eu não sei o que você já passou. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você está aqui hoje, é porque Deus te deu livramento e vida para você estar aqui. E vale a pena estar na presença desse Deus. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando aí? Está esperando em Deus? Está esperando a promessa se cumprir na sua vida? Está esperando, aleluia, um aperfeiçoamento na sua vida do Espírito Santo? Você está esperando, aleluia, se concretizar na sua vida o propósito de Deus? Aleluia. Se você não tiver, então espere, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. É o texto que o Senhor me deu aqui essa noite, aleluia. E Deus está falando aqui para alguém que me ouve. Ele está trabalhando para você que está esperando nele. Não se preocupa, porque Deus vai mudar a sorte da tua história. Isso que você está passando hoje, amanhã será nada diante da alegria que Deus ele vai te dar sobre essa terra. Aleluia. Mas a vida continua. E com 13 anos de idade, estávamos eu e meu primo e mais alguns meninos brincando. E tinha um monte de tijolo, mais ou menos dessa altura aqui para o chão, uns 2 metros. E o meu primo subiu lá em cima do tijolo, e tinha uma brecha embaixo. Não era tijolo esses levinhos, era aqueles pesados de barro. Maciço, pesado. Mais ou menos 3 quilos, 3, 4 quilos, não sei nem quanto pesa quilo. Aí o meu primo estava lá em cima e eu entrei no buraco lá embaixo. Quando eu estava olhando para cima, ele não soltou o tijolo. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Quando eu virei as costas, eu virei para baixo da terra, ele soltou o tijolo na minha cabeça, lá de cima. O tijolo pegou aqui, fez um corte, tem a marca até hoje. E o sangue desceu. Deixa eu te dizer mais uma vez, Deus colocou a mão e deu livramento. Se pega na nuca, irmão, já era, acabou, morria, acabou a criança, o adolescente. Sabe que adolescente apronta? Ei, você que é adolescente, vigia. Para de subir em árvore, para de subir em cerca, em muro, em telhado. Para com isso, vigia na terra. Aleluia, por quê? Eu sou um grande exemplo. Não foi subindo por brincadeira, mas subindo para olhar o trabalho de uma construção lá no Presidente Dutra. Aleluia. Há 16 anos atrás, eu subi lá em cima daquela segunda laje, e lá vi uma construção, um fio elétrico. Cuidado você que pina pipa com os fios elétricos. E ali, irmãos, eu virei as costas para aquela rede, para aquele cabo, e quando eu percebi, eu estava grudado, sendo eletrocutado naquela rede elétrica. Então, adolescente, cuidado, não apronta, porque isso pode te custar caro. E isso já é mais uma vez que Deus me livrou, coisa mais forte ainda. Mas eu estou lá atrás, ainda quando adolescente. Mas sabe o que Deus olhava? Deus olhava lá de cima e via aquele menino andando para lá e para cá, trabalhando, ajudando os pais, aleluia, indo para a igreja católica, indo para a escola, trabalhando desde os 10 anos de idade, aleluia. E Deus olhava e dizia: um dia esse aí vai pregar a minha palavra, aleluia. O diabo podia olhar para mim e dizer: não, ele não serve para nada, não vai ser nada, eu vou matar, vou tirar a vida. O diabo pode olhar para você e falar isso, mas Deus estava dizendo: não, ele era uma bênção, vai ser uma bênção da minha presença, vai ser um dizimista, um ofertante, vai ser um ajudador da obra, vai ser um obreiro, vai ser alguém que ajuda. O diabo olhando e dizendo: não, eu vou matar. E Deus dizendo: a vida
pertence a mim, ó glória. E você está aqui nessa noite porque Deus te livrou e te deu condição de estar nesta casa. Então, irmãos, vale a pena esperar. O profeta Isaías disse que aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Se você espera em Deus, você tem vigor na sua vida cada dia. Deus vai te dando combustível, combustão, vai te dando força. O Espírito Santo vai te levantando e dizendo: filho, levanta, caminha, anda, filho, caminha na minha presença. E Deus vai olhando para mim, para você. E quando vem aquela moleza, aquela fraqueza, aquele desânimo, aí Deus levanta e diz: Josué, tem bom ânimo, caminha, porque a caminhada é grande sobre a terra. E às vezes nós estamos iniciando a caminhada e pensando que vai acabar, mas Deus está falando essa noite aqui para mim, aleluia. Diga para a minha igreja que é apenas o início. Não se preocupa, aleluia, que Deus ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Mas precisa esperar para aquele que trabalha, para aquele que nele espera. Aleluia. E agora, irmãos, voltando aqui para o texto, Isaías, ele é levantado por Deus para proferir palavras no período final do rei Uzias. E aquele rei, a Bíblia diz que naquele período houve uma grande prosperidade. Deus prosperou de tal maneira Israel que eles começaram a esquecer-se de Deus, esqueceram da obra, esqueceram do templo, esqueceram da oferta, esqueceram de trazer o dízimo, esqueceram da primícia, esqueceram de estar no culto, na vigília. Começaram a fazer o quê? Passeava no shopping. Eu estou citando para hoje: é para o shopping, é para o parque, é para o bosque, é para a praia. Esqueceram de Deus. Agora tem carro para andar, então eu vou passear hoje, eu vou viajar, fazer viagem, e começa a esquecer das coisas sagradas. Assim estava acontecendo naquele período. Israel perdeu o entendimento, não entendia mais a palavra, não entendia mais o plano de Deus, não entendia mais a lei de Deus. E aí Deus levanta Isaías e ele começa a ter visão. O céu vai se abrindo, Isaías vai tendo visão, e quando o profeta tem visão, ele ouve a voz de Deus no céu. E quando ele começa a ouvir a voz de Deus a respeito de Jerusalém, de Judá, ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor falou. Ou seja, quando Deus fala, até mesmo o céu precisa prestar ouvido. Quando Deus ele fala, a terra precisa prestar ouvido na sua palavra. Ele estava dizendo: o Senhor está falando. Ele disse que criei filhos, alteei os meus filhos, aleluia, mas eles prevaricaram contra mim, disse Deus. Aquela igreja que antes, como disse Jeremias no capítulo 2, que era como no período do noivado, o amor da igreja de Israel para com Deus era como uma noiva e um noivo, uma noiva para o noivo no período do noivado. E diz a Bíblia que eles amavam tanto a Deus que eles faziam de tudo, mas quando o tempo vai passando, eles se esqueceram, aleluia, dos seus compromissos, daquilo que eles tinham que cumprir na presença de Deus, e começaram então a fazer as suas vontades. Aí Deus disse: Isaías, diga para eles que o boi conhece o seu possuidor. Irmãos, o animal não tem raciocínio, não tem. Deixa eu fazer uma pergunta: quem pesa mais, essa jarra cheia de água ou esse copo cheio d'água? A jarra. E se você colocar isso aqui diante de um boi, de um animal, ele vai saber? Ele vai pegar e vai tomar qualquer uma das águas que tiver. Ele não vai saber que aqui tem mais ou tem menos. Aqui chegar na frente ele toma, ele não tem raciocínio. Aí Deus diz: olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento, não tem conhecimento. Ou seja, ele disse que o povo estava tão afastado que não estava entendendo os planos, os propósitos que Deus ele tem na nossa vida, oh glória. E nós precisamos entender o propósito, porque Deus ele tem propósito na sua vida nessa terra. Aleluia. Nós não estamos aqui de graça por acaso, só porque é bonito, porque é bom falar, é bom cantar. Não, irmãos, há uma chama dentro da nossa vida,
Há o Espírito Santo dentro de nós, aleluia, que clama, Abba Pai, ora vem Senhor Jesus, que nos impulsiona a meditar na palavra, que nos impulsiona a servir, a estar na sua presença, a orar a Deus, a interceder por pessoas, nos impulsiona a falar desse amor para pessoas, oh glória. Então nós temos uma chama que queima dentro do nosso coração, aleluia. A carne diz não, vai passear, e a chama diz não, vai para a igreja. A carne diz não, vai para o shopping, vai comer carne, vai tomar alguma coisa para você ficar satisfeita. Aí o Espírito diz não, vai para a igreja porque eu tenho uma palavra para você, oh glória. E aí você se levanta e diz não, eu vou dar ouvido ao Espírito Santo. Aí você vem para a casa de Deus, aleluia, e recebe de Deus a sua mensagem. Aleluia. E aí Isaías ele diz: ah, se o céu se fedesse e o Senhor descesse. Isaías estava lembrando de quando Deus veio tirar o povo do Egito e apareceu numa nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Ele dizia que os montes iam se diluir, aleluia, ia se afastar de Deus, ele não resistiria à presença. Ele lembrou quando Deus desceu lá no Sinai e o monte começou a fumegar e os israelitas não conseguiram se aproximar e disseram: Moisés, não deixa Deus falar conosco não, fala tu conosco, deixa Deus falar com você e o Senhor passa para nós vamos obedecer a palavra. Antes ele disse: eu quero ver Deus, eu quero ouvir a voz, já que você ouve, então eu quero ouvir. Mas quando Deus veio, ele disse: não, nós não podemos ouvir a voz, nós vamos morrer. Então para cada um Deus tem um propósito. Alguns com mais intimidade, outros com menos intimidade. Lembra quando Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés? Miriam, que era profetisa, achou que era boa, ajuntou com o irmão Arão, que era o sacerdote, e disse: olha, esse negócio está errado. É só o pastor, só o pastor que prega, é só ele que fala, é só ele que dá a direção, é só com ele que Deus fala. Se Deus colocou a liderança, é com a liderança que Deus vai falar. Depois, a liderança vai passar para você. E ele dizia: mas só com Moisés, que negócio é esse? Moisés não está sabendo de nada. Aí reúne eles dois lá e começa com essa questão. Aí Deus diz: olha, primeiro precisa fazer Miriam ficar leprosa, para ela aprender. Mas antes, Deus diz: olha, com vocês eu falo. Só que com ele é diferente o negócio. Deus disse: olha, com ele é diferente. Com ele eu falo face a face. Eu glória. Já pensou, irmão? Aleluia. Deus falar com Moisés, aleluia, com voz audível. Aleluia. Deus hoje ele usa uma mulher aqui à frente e nos corrige. Hoje na vigília o negócio foi tremendo aqui, aleluia. Então Deus ele corrige porque ama. Mas já pensou, Deus falando direto conosco? É preciso haver uma santificação muito grande para nós ter como ouvir a sua voz e não perecer. Lembra de Isaías lá no capítulo 6? Quando ele vê o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías logo percebeu que ele ia morrer. Por quê? Porque ele viu a Deus. Então a gente observa que nós não estamos prontos para ver a Deus com os olhos nus, com os olhos abertos. Até mesmo em visão, quando a gente tem uma visão, a gente acorda quase morrendo. Por quê? Porque Deus é muito santo perto de nós, mas Ele também nos santifica. Aleluia, nós nos separamos, ser santo é ser separado. Nós nos separamos, mas é Deus que nos purifica, que nos santifica. Nós fizemos leitura aqui onde Isaías disse que os atos de justiça do homem são como trapos de imundícia. Aleluia, mas Deus ele é justo, Deus ele não pesa, ele não tem balança diferente, a balança dele é igual, para lá e para cá é o mesmo peso e a mesma medida. Às vezes para livrar a nossa vida, para livrar a nossa pele, nós podemos inventar alguma história, podemos omitir alguma coisa. Para quê? Para salvar a nossa pele. Para quê? Para ficar bem para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso ego.
aleluia, mas com Deus não. Com Deus é sim, sim, não, não, ou é ou não é. Com Deus não tem esse negócio, não, não foi, mais ou menos não, ou é ou não é. Então Deus, ele não trata diferente. Talvez você, quando alguém te pressiona, você fala alguma coisa que não é verdade, para poder sobressair daquilo, mas com Deus não tem essa. Com Deus é sim ou não. Por isso que Isaías disse: ó, nossos atos de justiça são semelhantes a trapos de imundícia, ou seja, não há justiça no homem, senão que venha da parte de Deus. Somente vinda de Deus é que o homem faz justiça, é correta na terra. E para o homem fazer isso, ele precisa estar ligado na videira, precisa estar ligado em Deus. Glória a Jesus. Cadê a Micaela? A Micaela não louvou, quero convidar ela, chama ela aqui para louvar. Chama a Micaela para mim, por favor. Então nós observamos aqui, eu vou repetir novamente aqui para ficar bem memorizado. Aleluia. Versículo Isaías 64. E o versículo de número 4 que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Jesus. Você está esperando em Deus? Está esperando, irmão? Pode continuar esperando. O tempo, a Bíblia diz que o tempo dele não é o nosso tempo, é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ei, deixa eu te dizer essa noite, no tempo certo, o propósito de Deus, ele vai acontecer, ele vai se cumprir na sua vida. Não se preocupa não, aleluia. Continua na presença, continua na igreja, continua na casa, continua servindo, continua dando dízimo, devolvendo dízimo, dando oferta, continua abençoando a obra, continua abençoando aqueles que estão ao seu alcance, continua, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Toda ação que você faz na terra, ela tem uma reação no céu, por mais que você não veja, aleluia, rapidamente não se preocupa não, porque a ação tem reação. Quando alguém não reage aqui na terra, deixa eu te dizer, Deus reage lá em cima. Se alguém não vê aqui na terra, não se preocupa, porque Deus, ele vai ver lá em cima, e ele vai, aleluia, te dar vitória. Glória a Jesus. Então não se preocupa, apenas espera, porque Deus, Isaías disse, eu nunca se ouviu, pega o microfone por favor, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha com, aleluia, ou seja, desde a antiguidade, ele diz, desde o início, os filisteus tinham Deus, a Síria tinha Deus, os babilônios tinham Deus, cada nação tinha os seus deuses, mas ele disse, não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está ligado em Deus, tenha certeza que Deus está trabalhando ao teu favor. Pode soltar.